Boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos, rever nossos conteúdos. A nossa videoaula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o critério de divisibilidade de números primos, de uma maneira simples, rápida. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações para que depois da videoaula vocês possam resolver as questões propostas que vai estar aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá. Critério de divisibilidade. Para entender os critérios de divisibilidade é essencial conhecer a operação divisão. Essa operação faz parte do nosso dia a dia, como quando saímos com os amigos e dividimos a conta em uma pizzaria, quando fazemos uma receita de bolo e entre outras aplicações. Então é importante, é essencial termos noção de divisão, tá certo? Quem tem dúvida tem que rever o conteúdo. Vamos ver os critérios. Primeiramente, divisibilidade por 2. Vamos ver quando é que um número é divisível por 2. O número é divisível por 2 quando ele for par, tá certo? Isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, portanto, são números divisíveis por 2. Exemplo: 50 divisível por 2 é divisível por 2, pois termina em 0. E todo número terminado em 0 é número par. 244 é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 4. Todos os números terminados em 4 são números pares. 51 não é divisível por 2, pois termina em 1, isto é, não é um número par, tá certo? Então, esse é o critério do 2. Muito fácil. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Não tem erro. Todos os números pares são divisíveis por 2. Vamos ver o critério do 3. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos formar um número divisível por 3, tá certo? Isso precisa de um pouquinho mais de atenção. Vamos ver na prática que é mais fácil de entender. Por exemplo, 72 é divisível por 3, pois 7 mais 2 é igual a 9. E 9 é um número divisível por 3. Foi isso que disse a regra. Um número é divisível por 3 quando você somar os algarismos e o resultado da soma der um número divisível por 3. Porque no caso aí do 72, 7 mais 2, 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, podemos concluir que 72 também é divisível por 3. Um outro exemplo. 4.119 é divisível por 3. Por quê? 4 mais 1, 5, mais 1, 6, 6 mais 9, 15. E 15 é divisível por 3. A soma deu um número divisível por 3. Portanto, 4.119 também é divisível por 3. 511 não é divisível por 3. Por quê? Porque 5 mais 1 é 6. 6 mais 1 é 7, e 7 não é um número divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos não resultou em um número divisível por 3, portanto, o número trabalhado também não é divisível por 3. No caso aí, o 511. Vamos ver o critério do 4, divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se termina em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, tá certo? Vamos ver na prática, que dá para entender melhor. Exemplos. 500 é divisível por 4, pois termina em 00. Assim como o 100, o 200, o 300, o 900, o 1000, tá certo? Terminar em 00 é divisível por 4. Um outro exemplo. 1016 é divisível por 4, porque termina em 16. Os dois últimos algarismos formam o número 16. E 16 é divisível por 4. Portanto, podemos concluir que 1016 também é. No caso também do 120, tá certo? Do 148. 150 não é divisível por 4. Por quê? Pois os dois últimos algarismos formam 50. E 50 não é divisível por 4, tá certo? Então, concluindo, tem que terminar em 00 ou os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. 50 termina em só um 0.
Por exemplo, 60 termina também só em um zero, mas 60 é divisível por 4. O critério do 5, divisibilidade por 5. Esse também é simples. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5, tá certo? Todos os números terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5, tá certo? Exemplo. 10 é divisível por 5, pois termina em 0. Não tem erro. O 20, o 30, o 40, o 100, o 1000. 5 é divisível por 5, pois termina em 5. No caso do 15, do 25, do 35, do 55. Todos esses números são divisíveis por 5. 102 não é divisível por 5, pois termina em 2. E os números são divisíveis por 5 quando termina em 0 ou 5. Essa também é simples de entender. Divisibilidade por 10. Lembrando que tem o critério do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, mas a gente vai ver somente esse, tá certo? Esses outros vai ficar para um estudo posterior. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0, pronto. Não importa se é 0 ou 0. Terminou em um 0, já é divisível por 10. No caso do 20, do 30, do 100, do 500, do 1000, do 10.000, 1 milhão. Por exemplo, 80 é divisível por 10, pois termina em 0. 1.200 é divisível por 10, desculpa aí, não é 100, é divisível por 10, pois termina em 0. 502 não é divisível por 10, pois termina em 2. E para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, esses foram alguns critérios de divisibilidade, tá certo? Vistam aqui, depois vocês revisam novamente. Porque agora a gente vai ver um pouco sobre números primos, tá certo? Os números primos são números naturais maiores que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, em resumo, um número é considerado número primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, possui apenas 2 divisores. Por exemplo, quem são os divisores de 2? Só podemos dividir o 2 por 1 e por 2. Então, portanto, eu posso dizer que o 2 é considerado um número primo, porque possui apenas 2 divisores. Divisores de 3, quais são? O 1 e o 3. Tem apenas 2 divisores, então o 3 é um número primo. Divisor de 4, o 1, o 2 e o 4. Nesse caso, o 4 possui 3 divisores, então ele não é um número primo, tá certo? Divisor de 5, o 1 e o 5. Então, só o 1 e ele mesmo. Então, o 5 é um número primo. No caso do 6, quem são os divisores de 6? É o 1, o 2, o 3 e o 6. Tem 4 divisores, então ele não é um número primo, tá certo? Então, um número é classificado como número primo quando ele possui apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, tá certo? Números primos entre 1 e 100, só para título de conhecimento, tá certo? Entre 1 e 100 há 25 números primos, são eles. Observe que está marcado aí de amarelo. Esses são os números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97, tá certo? Se vocês observarem aí, todos esses números são ímpares com exceção do 2. Então, a gente já pode concluir que só existe o número 2 par que é primo, os demais não são, tá certo? Mas isso não significa dizer que todo número ímpar é um número primo não, tá certo? Revejam a tabela caso tenham dúvidas. Observações. A palavra primo refere-se a primeiro.
O número 2 é o único número primo par, acabei de comentar lá na tabela, tá certo? Não existe outro número par que seja primo. Por quê? Porque a partir do 2, ou seja, do 4, todos vão ser divisíveis por 2. Já vai ter o 1 e ele mesmo e também o 2, tá certo? Dentre outros números, de acordo com o exemplo. O número 1 não é um número primo, pois ele tem apenas um divisor, tá certo? Há quem diga, há conceito, há livros que dizem que os números que não são primos são chamados de números compostos, tá certo? Então, número primo, número composto. No caso 1 aí, ele não é nenhuma classificação nem outro. Ele não possui divisor, tá certo? Então essa foi uma pequena revisão, tá certo? Sobre o critério de divisibilidade e números primos, tá certo? Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvida, assistem o vídeo novamente, tá certo? Para vocês poderem responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo?